Vamos colocar a notícia aqui da Folha de São Paulo, que fala sobre os entregadores, uma pesquisa que, em tese, foi feita para analisar a qualidade de vida do serviço, as condições de trabalho dos entregadores de aplicativo. A gente sabe que esse é um dos segmentos onde existem mais críticas por conta das condições de trabalho dessas pessoas, né? São pessoas que trabalham jornadas altíssimas, que não têm nenhum controle da jornada, são pessoas que estão fora do sistema de proteção social, são pessoas que não têm ali uma previdência, não têm, enfim, algo com o que contar, trabalham em condições de risco altíssimas, condições de estresse altíssimas, condições super desgastantes, e existe, assim, uma pressão grande. Para quê? Para dar para essas pessoas o mínimo de condição de segurança, o mínimo de condição de salário, o mínimo de condição de poderem se aposentar um dia, que é o cara que está gastando muito mais rápido. A gente é uma máquina, a máquina dessa turma está gastando muito mais rápido. Aí vem uma notícia que é o seguinte, olha a notícia da Folha, maioria não quer deixar trabalho com aplicativo, diz pesquisa das plataformas. Quem fez a pesquisa foram as plataformas, foram os donos das empresas. Mais da metade dos motoristas e entregadores atua exclusivamente com plataformas como Uber 99 e iFood. Aí vem a notícia propaganda, aí vem a notícia recado, aí vem a notícia lobby. E vamos ver o que diz a notícia. E a gente já vai aqui ver o que tem por trás da notícia. Vamos ver aqui os trechinhos que eu separei para ler junto com vocês. Vamos lá, o primeiro trecho da notícia que eu separei, mandei no nosso grupo para a gente poder ler junto. Bem, assim que eles colocarem aqui na tela, é o seguinte, a notícia diz que os trabalhadores dos aplicativos, eles dividem em dois, então eles dividem ali os carros, né, que são pessoas que levam e trazem passageiros, e aqueles que levam e trazem mercadorias. Então, de um lado, você tem ali o motorista de Uber, pegando uma empresa só, o motorista de Uber, no outro você tem o entregador do iFood. E aí, eles mostram o salário deles e falam assim, olha, o motorista, não foi esse... Está aqui, estão dados importantes também, maioria homem, é preto ou pardo e tem menos de 40 anos. Novamente, aquela história. Você vai num restaurante, chega no restaurante, você olha do dono do restaurante até o cara que está lavando ali o chão, né? E vai vendo por salário. Dono do restaurante, gerente, aí vai ter o maître, do maître vai ter os garçons, do garçom vai ter ajudante do garçom, do ajudante do garçom você vai ter o cara que tira a mesa, do cara que tira a mesa depois vai ter o cara que limpa o chão, salário de cima para baixo. Você pode colocar uma matiz de cor, você vai ver escurecendo a cor da pele. Você vai ver escurecendo a cor da pele, do dono até o cara que está limpando o chão. E aqui é a mesma coisa. A turma que tem como possibilidade de vida isso, né, é uma turma que, enfim, não está conseguindo encontrar emprego. É uma turma que não está conseguindo vislumbrar futuro. É uma turma que não está conseguindo encontrar qualquer tipo de vocação na vida. Porque ninguém nasce para entregar pizza, né? Ninguém nasce com essa vocação. O cara trabalha para entregar pizza porque é o que dá para fazer, porque não é seguro, não paga bem. Mas vamos ver se não paga bem mesmo. Vamos ver. Isso, lembrando, isso é um trabalho... Pode voltar para a tabela. Isso é um trabalho feito pelas empresas. Olha que loucura. Renda média para jornada de trabalho de 20 horas. E tu sabe o que é o trabalho desses caras, William. Você sabe como é perigoso. 20 horas, entregadores. A renda. Eles dizem que tiram ali um custo de manutenção, mas é o seguinte, não tira custo de combustível, não tira custo das multas, pelo menos não está escrito na matéria, não tira custo das multas que essa turma toma, não tira custo do seguro que o cara tem que pagar da moto ou do carro, porque você está muito mais sujeito a acidentes e essas coisas. Não tira custo do financiamento que tem esses veículos, não tira custo de nada. É a renda líquida, senão ele dava que era o lucro líquido. Os entregadores, renda média semanal, a turma do iFood, né? Aí, quando eu digo iFood, é porque está entregando mercadoria.
de 807 a 1.325. No máximo, o cara consegue ganhar um salário mínimo. No máximo, o cara consegue ganhar um salário mínimo. Renda média para quem trabalha 40 horas, que a gente sabe que não são 40 horas. Os caras colocaram 40 horas porque, como são as empresas que estão fazendo, eles não podem colocar 60 horas. Porque aí começa a vir a lei e fala, mas não pode trabalhar mais. Mas trabalha. Trabalha muito mais de 40 horas. Renda média para quem trabalha esses 40, e a gente sabe que é muito mais. De 1.980 a 3.000 reais. Não, os que mais ganham não chegam a 3 salários mínimos. E dos motoristas de aplicativo, quem trabalha até 20 horas, a gente está falando do Uber, das pessoas que têm esses carros, de 926 a 1.774. E quem trabalha 40 horas, que a gente sabe que é muito mais de 40 horas, de 3.000 a 4.765. Aí eles vêm com o seguinte argumento. Eles não querem trocar de emprego. Como se isso fosse uma coisa que diz a favor dessa atividade. Meu irmão, o que eles não percebem é que essa é a pior notícia que a gente pode ter. Você consegue imaginar que um contingente de milhões, porque hoje são milhões de jovens brasileiros, eles, enfim, eles sequer querem mudar de emprego com essas condições. Você acha que é porque eles estão gostando dessas condições? Ou porque, meu irmão, o cara perdeu completamente a esperança? Ou porque o cara acha que realmente jamais vai poder ser um enfermeiro, um médico, jamais vai poder ser um engenheiro, jamais vai poder abrir sua lojinha, ter uma carpintaria, jamais o cara vai poder ter uma confecção, jamais vai poder ser um cientista, jamais vai poder ser um músico. E as empresas vendem isso como se fosse uma coisa que a gente deveria comemorar. O fato das pessoas que trabalham nessas condições, pessoas que morrem todos os dias, sofrem acidentes, pessoas que ficam ali respirando, meu irmão, carburador de automóvel, pessoas que são assaltadas, que perdem as motos, pessoas que, enfim, são xingadas, maltratadas, são recebidas sem educação, como se fossem, muitas vezes, ali, outro tipo de gente. O GC ontem trouxe esse caso pra gente. Lembra? O cara foi espancado. Com uma coleira, um entregador. Essas pessoas que trabalham nessas condições, ganhando esses salários, elas não querem mudar e as empresas acham o seguinte, olha que notícia boa que eu tenho para trazer para vocês, então vamos deixar as pessoas fazendo isso. Então é o seguinte, a gente tem que saber ler notícia. Tem que saber ler notícia, e aí dentro de uma notícia dessa, que é feita como um lobby, que é feita para tentar, enfim, convencer as pessoas de que está tudo bem com os entregadores, a gente ser sagaz o suficiente para ler dentro da notícia e falar obrigado pela informação que você me deu, porque agora eu estou vendo o tamanho do perrengue que os caras vivem. Agora eu estou vendo como é baixo o salário que essas pessoas recebem. E agora eu estou vendo que tristeza vive o nosso país depois dessa precarização do trabalho que aconteceu. Eu termino aqui meu comentário falando o seguinte, a gente vive num mundo, e vive num país, principalmente, onde 5% das pessoas são dono das coisas. 5% das pessoas. Donos de quê? De tudo. Dono da empresa, dono da loja, dono da terra, da fazenda, dono, a gente chama isso dos meios, né? Dos meios de produção. 95% das pessoas são aquelas que têm como opção trabalhar. Algumas estão desempregadas, mas a gente vai chamar aqui de trabalhadores. E aí o que acontece, William? O que acontece, Vivian? Se é um regime democrático, ou esse cara que tem 5%, ele tem que arranjar um jeito de eleger os representantes dele. Então ele tem que colocar um pedaço grande dos trabalhadores para defender ele, os 5%. Porque se esses 95% resolvessem falar, cara, a gente fica trabalhando para os outros, pô, a gente tá com poder na mão. É só a gente eleger os nossos representantes e a gente faz o negócio do nosso jeito. Mas não, os 5% precisam da história para convencer um pedaço dos 95%. E aí, qual que é a história que eles contam hoje em dia? Você vai ser um empreendedor. Você não vai mais trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para você mesmo. Porque o que o empreendedor tem de promessa dentro? O empreendedor tem a promessa de que ele vai fazer parte desses 5% e ele vai ser dono também de uma empresa. Ele vai ser dono do meio de produção.
Só que esse negócio já começa com um absurdo. Você consegue imaginar alguém que é dono de uma empresa torcendo para o empregado dele ser dono da empresa? E ele perder ali um pedaço da empresa? Ou ele ganhar um concorrente que vai competir com a empresa dele? É claro que ele não quer. Mas a gente já pula esse óbvio, né? E aí a gente chega para esses caras do Uber, dos aplicativos, e fala assim, pronto, você não deve mais nada a ninguém, você é dono do seu destino. Você agora é um empreendedor, você é dono da sua empresa. Mentira! Mentira! Assim como as empresas que existem nos paraísos fiscais, como a que Paulo Guedes tem, não são empresas, porque não produzem nada, não fazem nada, são só uma artimanha para proteger quem está dentro e para poder não pagar impostos e blindar os seus donos. As empresas que as pessoas dizem que têm no Brasil hoje são uma artimanha para essas pessoas não terem nenhum direito trabalhista, para essas pessoas não terem aposentadoria, para essas pessoas serem uma matéria-prima mais barata para o cara que esfola todo dia. Porque, meu irmão, você pode até ter o cara que dirige ali o Uber, que foi convencido que ele é dono do negócio dele, mas nem do carro ele é dono, porque o dono do carro é o banco, irmão. Porque as motos, os carros, eles são pagos com financiamento. O dono é o banco. Ele não é dono das regras dele. Quando você entra no Uber, vê uma opção escrita assim, você quer que a pessoa que está dirigindo converse ou não converse? Você pode apertar sem conversa, no conversation. Olha que loucura. Nenhuma lei permite que uma pessoa obrigue a outra a falar ou não falar, mas tem essa opção. O cara não pode escolher se ele pode falar ou não. É o famoso criado mudo. É o famoso criado mudo. Caso de carro automático, carro elétrico, que vai sozinho. Que a pessoa quer, né? É isso. É um robô que está ali. O cara não pode escolher o que ele vai falar, porque tem que repetir. O senhor quer que ligue o ar ou não sei o quê. Se quiser ter um álcool aí atrás, uma balinha, ele não pode escolher. Ele não pode escolher a rádio que ele ouve. Ele não pode escolher a cor do carro que ele usa, se for de... Ele não pode escolher nada. Mas ele é convencido que ele é dono do negócio dele. Então vamos aprender a ler as notícias e ler uma notícia dessa e, ao invés de ficar convencido que está tudo bem para os entregadores, a gente entender o desastre que a gente está vivendo no país e, infelizmente, a tragédia que a gente está deixando de herança, né, que a gente está garantindo como destino para esses milhões de jovens que vivem essa situação.